Senhor, meus queridos. Deus abençoe grandemente. Vou tentar aqui fazer o teste, ver se o áudio está funcionando normalmente para a nossa transmissão, como de costume. O teste, ver se o áudio está funcionando. Ok, tá tudo ok. Paz do Senhor para todos, grandemente. Deus abençoe os irmãos. Graças damos a Deus, porque o Senhor Deus tem nos ajudado, nos orientado. Estamos aqui porque o Senhor Deus tem nos agraciado, né? A cada dia o Senhor Deus tem trabalhado em nossas vidas, né? E de antemão quero agradecer aos irmãos que têm orado, intercedido por nós. Continue orando por nós, pela nossa casa, nossa família, nossa recuperação, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, estamos iniciando mais um momento de ensino da Palavra de Deus, que é transmitido na página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas, a partir das 18h30, nós temos esse encontro marcado para nós estarmos aprendendo da sacrossanta Palavra do Senhor. Nós iniciamos uma maratona apocalíptica, nós já estamos agora no capítulo de número 8. Já finalizamos o capítulo de número 7, onde estávamos falando dos 7 selos, né, que foi ali desatado pelo Cordeiro, por Jesus Cristo, ali do livro, daquele rolo, né, daquele testamento. Falta ainda o último selo, que seria o 7º selo, e em cada selo há uma consequência, e no 7º selo, quando ele é desatado, inicia-se o toque das 7 trombetas. E o capítulo de número 8 fala dessas trombetas, né? Fala de 5 delas. E no próximo capítulo, capítulo de número 9, que nós vamos estudar na próxima ocasião, vai falar das 3 últimas trombetas. O texto que nós vamos fazer a leitura é Apocalipse capítulo de número 8 e o verso de número 1, que diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Apocalipse capítulo 8, verso de número 1. Amado, eu vou fazer mais um teste no áudio aqui. Eu ainda estou um pouco cismado com o áudio. Em outras ocasiões o áudio não estava bom ou ainda parou de funcionar. Deixa eu fazer um teste aqui, tá bom? Bom, deixa eu ver. Eu acho que o áudio deve estar tudo ok aqui. Eu acho que está tudo ok, sim. Bom, este texto aqui, este verso de número 1, capítulo de número 8, é aberto então o último selo, o 7º selo. Nós falamos dos 6 selos já abertos e as consequências dele. Agora é aberto o 7º selo. Quando é aberto o 7º selo, a Bíblia diz que faz-se silêncio no céu por quase meia hora. Só que no céu não existe tempo, então não tem como contar o tempo no céu. Mas vamos nos lembrar que quem está tendo essa visão é João, e João estava inserido a essa lógica de tempo, porque ele é um ser humano, né? E estava na terra ali, em Pátimos, enfim, ele não era um cidadão do céu até então. Então, na concepção de João, ali o tempo seria de aproximadamente meia hora. E a Bíblia diz aqui que é meia hora. Então nós acreditamos que de fato é meia hora. Então, ainda que no céu não existe mensuração do tempo, para João, na sua concepção, aquele silêncio duraria no tempo terreno meia hora, tá? O que significa esse silêncio no céu? Na verdade, a própria Bíblia ela não diz o que é esse silêncio, nem o Apocalipse, nem qualquer outra parte da Bíblia, onde nós conhecemos a escatologia bíblica, nenhuma parte fala sobre esse silêncio, tá? Existem várias interpretações de vários escatólogos a respeito deste silêncio, tá ok? Uma dessas interpretações é que o silêncio aqui, bom, vamos notar que antes disso estava tendo um culto, adoração ao Cordeiro. Nós lemos isso no capítulo passado, no ensino passado. Era um culto mesmo, era adoração. Todos os seres do céu adoravam a ele. Todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, os 4 seres viventes, ali os 24 anciãos, todos os seres do céu adoravam o Cordeiro. Então, de repente, houve-se um silêncio, ou seja, acabou a adoração, acabou todo aquele culto, acabou.
houve-se um silêncio. E este silêncio aqui, uma das interpretações, deveria ser por causa do pasmo de todos aqueles do céu, por ter o conhecimento ali, o prévio conhecimento do que havia de acontecer, através ali do toque das trombetas. Nós sabemos que os 7 selos ali, os 6 selos abertos, trouxe consequências contra a terra. Mas agora o soar das trombetas seria algo em uma magnitude diferenciada, ou ainda maior. Então aqui o silêncio, uma das interpretações, seria no sentido de pasmo, estar pasmado diante do acontecimento que iria ocorrer ali durante o toque das trombetas, ou posteriormente o toque de cada trombeta. Verso de número 2. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Este aqui é um verso já, autoexplicativo, né? Ele viu os 7 anjos. João está falando, eu vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Então foi concedido a esses 7 anjos 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8, verso número 2, que nós estamos lendo, tá ok? Tem um verso aqui que eu tinha separado, não é aqui este verso. É isso mesmo. Aqui nós lemos o verso número 2, agora vamos ler o 3 e o 4. Ó. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Lembrando que o verso número 2 ele já é autoexplicativo, não tem tanta interpretação aqui. Leu o verso, é isso que ele diz, ponto final, tá? Verso número 3 e 4 do capítulo 8 de Apocalipse. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Aqui está falando de incenso de ouro, que são as orações dos santos, que está sendo ministrado aqui por um anjo, e essas orações subiram até a face de Deus, junto com o incenso ali, a fumaça, tá? O que seria este incenso? A Bíblia mesmo já diz, o incenso é a oração dos santos. E onde nós encontramos isso daqui na Bíblia Sagrada? No próprio Apocalipse, lá no capítulo 5, verso de número 8, que nós já passamos por isso, tá? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então note que quando o Cordeiro, Jesus Cristo, ele tomou ali o livro da mão direita de Deus para desatar os 7 selos, a Bíblia diz que tinha ali os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que estavam portando harpas e salvas de ouro. E as salvas estavam cheias do quê? De incenso. O que era esse incenso? O próprio texto diz, a oração dos santos. Quem estava portando isso? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos. É este mesmo incenso, esta mesma oração que aparece, essas mesmas orações que aparece aqui em Apocalipse capítulo 8, verso de número 3 e o verso de número 4. Então o anjo estava com um desses incensários e nele tinha lá a oração dos santos ali que subia até a presença de Deus. Tá? Verso número 3 que nós lemos, né? E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar tendo um incensário de ouro, ou seja, de todos os incensários que estavam ali na mão dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, um desses incensários estava nas mãos de um anjo, tá ok? E as orações ali com incenso subia até a face de Deus. Agora, o incenso e oração dos santos. Quem são esses santos? É a oração de que santos? Bom, uma das interpretações é de que essa oração dos santos trata-se da oração dos mártires, que estão debaixo do altar. Os mártires, antes da abertura ali de todos os selos, eles clamaram por vingança. Mas foi dito a eles, olha, não vai ter agora vingança ainda, nada vai acontecer, porque ainda falta coisas para acontecer.
né? E ainda existem mais mártires para se juntar a vocês, mais pessoas vão ser martirizadas para se juntar a vocês. Então, não ocorreu nenhuma ação da parte de Deus por conta disso. Então, a oração deles não estava sendo respondida naquele momento por conta dos acontecimentos que ainda deveriam ser desenrolados, tá? Aí, neste caso aqui, depois já de ter cumprido ali a abertura dos selos e de todos os mártires terem morrido, já ter se juntado, aí então esta oração ela é levada pelo anjo nesse incensário até a face de Deus, né? Aliás, né? Essa fumaça sobe até a face de Deus e então o Senhor atende a oração dos santos e começa a executar o que? A vingança que os mártires estavam clamando. E essa vingança vem através do toque das 7 trombetas. Essa é uma das interpretações, tá? Estas orações aqui dos santos, esses santos são os mártires. Mas tem outra interpretação que diz que talvez não seja a oração só dos mártires, mas seja dos mártires e também de todos os demais santos, tá? A Bíblia Sagrada, inclusive, deixa eu ver aqui, até Apocalipse 6, 9, 10 e 11, ó, que nós já lemos já em outra ocasião. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E proclamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, essa seria a resposta que eu disse para os mártires, tá? Mas pode ser também a oração de todos os santos juntos e dos mártires também. Mas não vamos esquecer que ficou o incensário na mão ali dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Um dos incensários está na mão do anjo. Então, talvez não seja a oração de todos os santos, mas sim de todos os santos martirizados. Essa é apenas uma das interpretações. A Bíblia ela não diz. Nós podemos ficar com uma ou outra interpretação, que isso não vai sair fora das Escrituras Sagradas, não vai se tornar uma heresia, isso não vai prejudicar em nada a salvação de ninguém, nem conhecimento escatológico, bibliológico, nada, em absolutamente nada, tá ok? Bom, vamos lá agora para o verso de número 5, não, o 4, né? Isso, é o 4 nós lemos? Não. Vamos ler o 4 agora. E a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Um texto autoexplicativo. O anjo então tomou o incensário, ali tinha a oração dos santos, subiu até a face de Deus. Tudo bem, até aí não tem o que muito falar aqui, né? Verso de número 5. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. É interessante, né, que depois da oração ter subido ali até o Senhor, diz que o anjo tomou o fogo do altar, jogou ali no incensário e lançou sobre a terra. Por que isso? Ainda não foi tocado nenhuma trombeta. E a Bíblia ainda diz, né, houve relâmpagos, trovões, vozes e terremotos. Neste verso aqui, o que nós podemos perceber é que é um prenúncio da ação de Deus que vai ocorrer através das 7 trombetas. Até porque quando fala de vozes, trovões, relâmpagos, nós lembramos o que? Da presença de Deus. Não foi isso que João viu quando ele chegou à presença de Deus? Lá, eu acho que no capítulo 4, se não me falha a memória, quando abre a porta no céu e João passa pela porta, então ele dá de cara ali com o trono de Deus e ele diz: ouvi trovões, vozes, né, relâmpagos ali. Isso é característico da presença de Deus, que é mostrado lá no Monte Sinai, onde havia o quê? Havia trovão, havia relâmpago, havia o quê? A voz de Deus, né? Havia a nuvem escura ali. A Bíblia diz que Moisés ia justamente para esta presença de Deus, que era o olhar humano aterrorizante. Quando João ele chega ali na sala do trono de Deus, ele vê a mesma coisa que Moisés viu lá no Monte Sinai, o povo de Israel da época de Moisés. E neste mesmo momento aqui, quando o anjo ele faz essa ação ali, prenunciando já a ação de Deus, sobre a ação de Deus, de acordo com cada toque de cada trombeta,
João ele vê a mesma coisa. Então aqui é a presença do Senhor em ação, tá? Seria um prenúncio do agir de Deus através do toque das trombetas, das 7 trombetas, tá ok? Verso de número 6 e o verso de número 7. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada da sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então, o primeiro anjo toca a primeira trombeta. E através do toque da trombeta, uma ação ocorre. Amados, nós poderíamos estudar sobre trombetas aqui. Só que seria um outro ensino, né? Que daria talvez umas 2 aulas. Porque a trombeta, para o povo de Israel, ela tinha um significado muito importante. Cada toque de cada trombeta, cada timbre diferente, tinha uma ação diferenciada. Se tocasse uma trombeta errada, aí as pessoas iam reagir de modo errado, porque tinha o toque da trombeta para a guerra, toque da trombeta para a retirada, toque da trombeta para ajuntamento, toque da trombeta para anúncio de uma chegada, enfim, existiam vários toques de trombetas diferentes, tá? Cada toque de trombeta tinha uma reação do povo israelita. Aqui do mesmo jeito, o toque dessas trombetas tem uma reação. E a reação é o quê? São essas ações aqui, esses acontecimentos por sobre a face da terra, que é dito aqui no verso de número 6 e verso de número 7. Então, quando diz aqui que o primeiro anjo toca a sua trombeta, aliás, no verso número 7, né, diz que o anjo toca a sua trombeta, diz que houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, ou seja, caiu do céu com a terra, na terra, sobre a terra. E João ele disse que tinha fogo misturado com sangue. Talvez, o que João viu foi um fogo com tons avermelhados. E para ele descrever isso, ele falou que estava misturado com sangue. Então, talvez aqui seja fogo avermelhado, um fogo vermelho. Provavelmente João viu esse tom de sangue ali misturado no fogo. Não que de fato seja sangue caindo do céu, tá ok? Mas há uma probabilidade de que seja ali tons avermelhados. Nós falamos já no ensino passado sobre... acho que o nenenzinho ali tá chorando, tá, amados? O meu filho deve estar saindo no áudio, tá? Peço desculpa aos irmãos aí se isso tirar a concentração dos irmãos, tá bom? Isso que João viu provavelmente seja tons avermelhados. No ensino passado, nós falamos que os acontecimentos ali dos selos já estavam fazendo com que as leis climáticas fossem alteradas. O céu estava sendo enrolado, caindo cometa, enfim, estava mudando tudo, estava uma loucura, né? Digamos assim, estava tudo fora da ordem natural das coisas. Jesus estava mudando já as coisas. E eu até citei falando que Deus prometeu um novo céu e uma nova terra, e talvez isso seja... Perdão que eu bati aqui na câmera. Talvez isso seja uma alteração já para novos céus e uma nova terra. É uma probabilidade. Aqui vem fogo avermelhado, tons avermelhados misturado com sangue, então uma coisa também diferenciada que cai do céu. Também está dentro do mesmo contexto lá das alterações climáticas que João viu ali no desatar dos selos, ok? Bom, onde é que eu estava aqui? Tá, o fogo avermelhado, né? E a consequência do toque dessa trombeta é o quê? Cai o fogo, né? A Bíblia aqui diz fogo misturado com sangue, ou seria fogo com tons avermelhados. Cai este fogo e a consequência deste fogo caindo por sobre a terra é a destruição da terça parte das árvores e a terça parte da erva verde. Literalmente é destruído a terça parte das árvores e a terça parte da erva verde. Então, de todo o planeta Terra, isso é consumido por este fogo, tá ok? Note que aqui é uma ação da parte de Deus contra os que ficaram na grande tribulação. E isso faz parte da grande tribulação. Aliás, isso é a grande tribulação também, tá ok? Vamos lá. Verso de número 8.
Então, Apocalipse, capítulo 8, verso número 8, tá? E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue e a terça parte do mar. Tornou-se em sangue a terça parte do mar. Aqui o segundo anjo toca a segunda trombeta. E qual é a consequência? É lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo. João não sabe o que é. Ele diz, é uma coisa como um grande monte ardendo. Ele não sabe realmente o que é. A Bíblia não diz realmente o que é. Mas João, na sua concepção humana, ele achou uma figura ali na sua mente comparativa e disse, parece um monte ardendo. Mas, obviamente, que é outra coisa, não é um monte ardendo. Aí existem as especulações escatológicas, porque a Bíblia não diz o que é. Pode ser um meteoro, ou pode ser ainda tipo um torpedo, um míssil, alguma coisa do tipo, tá? É uma probabilidade, né? Se for um meteoro, é algo ali vindo diretamente da parte de Deus e ponto final. Se for algum míssil, algum torpedo ali, seria alguma coisa vinculado às guerras que estarão acontecendo neste período, e então ocorre ali de atingir a terça parte das águas, né? Dos mares, né? Isso mesmo, ardendo em fogo, tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então, a terça parte do mar. É uma possibilidade, tá ok? Na Bíblia não diz o que é. Então, a gente não pode falar o que a Bíblia não fala, tá? Então, é apenas uma possibilidade. E o interessante é que o que ocorre aqui no capítulo de número 8, verso de número 8, que nós lemos, né? Ali tornando-se em sangue, né? Ali a terça parte do mar, é bem semelhante ao que ocorre ali, o que ocorreu ali no Egito, né, com a praga do Egito, onde as águas também se tornaram ali em sangue, tá? O verso, quero ler deixa eu ver, verso de número 9, estou já? Isso, verso de número 9, ó, capítulo de número 8, Apocalipse 8, vamos ler o verso de número 9 agora, ó. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Ou seja, este verso de número 9 pode estar já explicando o verso de número 8. Então, o sangue pode ter vindo do quê? Da terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Morrendo essa terça parte das criaturas, o sangue delas pode ter contaminado a terça parte das águas no mar. E ainda diz, e perdeu-se a terça parte das naus. Apocalipse, capítulo número 8, verso de número 9. Vamos ler agora o 10 e o 11. E agora é a terceira trombeta sendo tocada pelo terceiro anjo. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Verso 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas que se tornaram amargas. Aqui é o toque da terceira trombeta. Então note que as trombetas, elas estão trazendo uma consequência negativa por sobre todos aqueles que estão sobre a terra. Aqueles que não foram arrebatados, mas ficaram para o período da grande tribulação. Estão sendo grandemente atribulados aqui, tá ok? Aparentemente, pelo que nós entendemos aqui no capítulo, a Bíblia não diz isso especificamente, tangivelmente, mas o que nós entendemos é a resposta de Deus às orações dos santos. Lembrando que pode ser também ali as orações dos santos, como também dos mártires, tá? Uma oração de vingança. Então seria o agir de Deus contra tudo por conta da ação do homem contra o próprio Deus. Tá? Então esse é o período da grande tribulação. Então o terceiro anjo toca a terceira trombeta. O que ocorre aqui é que cai do céu, né? Cai do céu uma grande estrela, e ardendo como uma tocha. Note que João está sempre usando figuras aqui segundo aquilo que está na sua mente, segundo aquilo que ele conhece. Como uma tocha, não significa que é uma tocha, mas é como uma tocha, tá? E o que João vê é uma estrela, mas João ele não sabe realmente o que é, tá? Então ele está usando aqui o seu conhecimento humano para tentar interpretar as coisas sobrenaturais que ele está vendo.
Então o conhecimento de João é muito limitado, bem diferente do nosso hoje. Hoje nós conhecemos a tecnologia, conhecemos a ciência, então o nosso conhecimento é diferenciado de João. João está usando o que? O conhecimento dele para trazer ao povo de sua época aquilo que foi mostrado a ele nas visões. E o povo de sua época entendeu. Para nós já é diferente, porque nós não somos da mesma época, obviamente, tá? Bom, então caiu uma grande estrela. E João disse que o nome dessa estrela é absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. O que é absinto? O nome absinto, na verdade, ele é tirado de uma planta, conhecido como artemícia, tá? Essa planta, artemícia, é bem comum, né? É existente ali, ali nas regiões de Israel e tal. Era muito comum essa planta, tá? E na Bíblia Sagrada, essa planta, artemícia, ela é traduzida por losna ou alosna. Existem versos lá no Antigo Testamento, não vou trazer aqui, né, porque vai ficar muito extenso, de Amós, Jeremias e outros mais, que fala dessa planta alosna ou losna, tá? E dependendo da tradução bíblica, você vai encontrar justamente essa palavra, tá? Ou ainda você pode encontrar na sua tradução por fel, tá ok? Então a losna, tanto como fel, eles são muito amargos demais, tá? Por isso o nome dessa estrela é absinto, né, por conta da consequência que ela vai trazer sobre as águas. Note que nessa trombeta cai sobre as águas, não é sobre a água do mar, não é água salgada aqui, agora é água doce, tá ok? Então a segunda trombeta que foi tocada, caiu algo no mar e afetou o que? A água salgada. Agora cai algo nos rios e afeta agora a água doce, tá? E o que seria essa estrela? Essa grande estrela também pode ser um meteoro, um tipo de cometa, caindo por sobre a face da Terra, caindo por sobre a face da Terra, atingindo os rios, né? As fontes de água, como também pode ser torpedo, um míssil, alguma coisa do tipo. A Bíblia não diz o que é, novamente, então não dá para falar o que é. Só que a Bíblia diz que os homens tomaram da água e morreram. Então este amargo das águas pode ser radioatividade, tá? Por conta do que atingiu ali as águas, como também pode ser algum tipo de veneno ou algo que tornou ali, deixou as águas amargas. Então pode ser uma ação sobrenatural, algo da parte de Deus ali ocorrendo, e aquelas águas se tornando amarga através daquilo que caiu sobre os rios, e os homens tomando daquela água, das águas da água doce, né? Eles acabando por morrer por conta de algum tipo de radioatividade ou algum tipo de veneno. A Bíblia não diz realmente o que é, mas ela diz que algo cai sobre os rios. João diz que vem como tocha, e ainda diz que a água se torna amarga, e ainda diz que os homens morrem por ter tomado dessa água. Isso a Bíblia diz, isso não tem como descartar, tá bom? Verso de número 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Bom, aqui é o toque da quarta trombeta, e no toque dessa quarta trombeta é atingido o sol, a lua e as estrelas. Note aqui novamente que é uma loucura, digamos assim, em questões climáticas. Tudo está sendo alterado, tudo está saindo dos trilhos, está acontecendo coisas que são ilógicas e são, cientificamente falando, impossíveis de acontecer, tá? Mas está acontecendo aqui. Por quê? Porque Deus tem o poder sobre tudo e todas as coisas. E o que acontece aqui? O sol, a lua e as estrelas são atingidos, né? E a Bíblia diz que a terça parte deles foram atingidos. E o verso de número 12, né, que nós estamos lendo aqui, na segunda parte B do verso, diz: para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse. Ou seja,
o dia que nós temos de claridade, a terça parte não seria de claridade, mas seria de escuridão. Digamos assim que a noite seria prolongada, tá? Então a noite seria prolongada. Então começa a escurecer 6 horas, 7 horas da tarde, mais ou menos. Então vai escurecer bem antes. Ou seja, o tempo, né, assim, o dia de 24 horas, o tempo de claridade que tem vai se tornar muito menor. Por quê? Porque a terça parte ali foi ferida, né, no toque dessa quarta trombeta. Então note que são alterações ocorridas através do julgamento de Deus. Isso é uma loucura, amados. Até aqui nós falamos só das 4 trombetas. Isso é uma loucura muito grande. Tudo está mudado, alterado, coisas sendo destruídas, árvores sendo destruídas, a relva verde sendo destruída, o mar sendo destruído, os rios sendo destruídos, né? A parte dos homens já morreram aqui bebendo as águas amargas, outra parte já morreram lá pelo cavaleiro do Apocalipse, doença, guerra, fome, destruição. É uma loucura terrível. A grande tribulação será de fato uma grande tribulação. Não é à toa que Jesus diz, nunca houve, nunca jamais haverá. E de fato, a descrição que eu trago aqui é apenas para a interpretação dos versos do Apocalipse. Se eu trouxesse essa descrição dentro de um ensino voltado propositalmente, com afinco, às trombetas e aos selos, você ia ver que é algo muito mais devastador do que o que eu estou mencionando aqui. Eu estou resumindo para nós interpretarmos o Apocalipse. Se nós trouxermos esse ensino dentro da escatologia, você vai ver que é muito pior do que isso que eu estou falando, tá? Por quê? Porque é a grande tribulação, é o período da grande tribulação. Sobrou-nos aqui o verso de número 13, do capítulo 8, ó. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. É complicado, né, amados? Já aconteceu tudo aquilo dos 6 selos, né? Agora no 7º selo aconteceu até aqui o toque das 4 trombetas. Está tudo destruído, o ser humano já está sofrendo há muito tempo aqui. A Bíblia diz que eles vão clamar pela morte e não encontrarão. É horrível a destruição, é horrível o sofrimento aqui que eles estarão vivendo nessa terra por não ter aceitado a Cristo, não ter sido arrebatados. Será uma destruição, algo horrível, algo tenebroso. Não tem ser humano que consiga viver numa situação como essa, né? Aparentemente. A gente passa às vezes uma luta pequena, entre aspas, a gente às vezes acaba querendo sair fora dos caminhos do Senhor, né? Imagina uma grande tribulação dessa. É muito pior, não é verdade? Não é à toa que eles vão blasfemar contra Deus e muitos não vão se arrepender e se converter porque a dor vai ser muito forte. E ainda o anjo diz aqui no verso de número 13, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas, ou seja, os 3 anjos que ainda vão tocar as trombetas. Tem mais destruição para vir, é isso que o anjo está dizendo. E vai ser destruição, algo terrível, algo terrível. Mas isso vai ficar para o próximo ensino, onde nós vamos estar iniciando aí o capítulo de número 9, nós vamos falar das 3 últimas trombetas. Que Deus abençoe a todos grandemente, amados, em nome de Jesus, que nós possamos estar orando, buscando a presença do Senhor, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, como o pastor Luciano pregou aí a cultos passados, né? Não vamos ser como os do tempo de Noé, onde eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, né? Jesus disse, até que veio a água do dilúvio e os levou, morreram todos afogados, e isso porque não acreditaram que na pregação da palavra da verdade. Mas quem que pregava nessa época? O próprio Noé. Quem disse isso? O apóstolo Pedro. Diz que Noé era pregoeiro da palavra. E era o Espírito de Cristo, ele diz, ou Pedro diz, que atuava através de Noé ele pregando a palavra. Quando Noé recebeu a mensagem para a construção da arca, amados, levou-lhe mais ou menos uns 120 anos para que Noé construísse a arca. Todo mundo via aquele negócio gigante. E Noé falava o quê? Vai vir água, vai descer água do céu. Não existia chuva naquela época. Ninguém queria acreditar em Noé. Noé é praticamente um louco, né? Olhamos por esse lado, para eles. Ninguém se arrependeu, ninguém se converteu.
Apenas Noé. Pedro diz, 8 almas foram salvas. Por quê? Porque eles estavam prisioneiros, né? Pedro diz, espíritos em prisão, estavam prisioneiros do pecado e não queriam ser libertados disso. Que nós possamos vigiar para que sejamos arrebatados. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, será levada para que não passe por essa grande tribulação. E então nós estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro. E tudo que estiver acontecendo aqui na terra para nós não fará sentido algum, porque nós estaremos nas bodas do Cordeiro ali com o Senhor Jesus Cristo e não estaremos vendo nem participando dessa destruição, dessa grande tribulação. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e nos dê força para que nós possamos prosseguir nessa caminhada em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por tudo. O Senhor é maravilhoso. Perdoa-nos de todos os nossos pecados. Firma-nos na Tua palavra e na Tua vontade, na Tua verdade. E nos ajude, Deus, a viver mais do Senhor em nossas vidas. Abençoe cada família, cada lar, cada casa. Ó Senhor, age em cada necessidade. E o Teu nome, acima de tudo, seja glorificado. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine em cada coração, todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos, amados, grandemente em nome de Jesus. Fique na paz.